Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. A gente não combinou, né? Ficamos esperando. Na outra vez eu falei e me cortaram. Ah, era o Moacir. É porque se fala os dois juntos, ia ficar uma É, banana, fica né? Então, estranho. Então vai o Arthur, depois o Harry, então vai. beleza. Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Aqui é o Arthur Brasil. E aqui é o Harry Macena. E é isso aí, galera. Hoje estamos aqui para fazer uma retrospectiva 2024 das principais pautas ambientais. Vamos falar só de meio ambiente aqui, né? Aconteceu muita coisa esse ano, foi um ano bem tumultuado aí em vários aspectos. Mas a gente vai fazer um retrospecto aqui das pautas ambientais, das coisas que mais se destacaram aqui no Florestal Brasil, que a gente mais falou e tal. Obviamente, muita coisa vai ficar de fora, né? Como sempre, toda lista que se faz, muita coisa fica de fora. Mas a gente tentou pegar um pouquinho aí de cada notícia de cada mês, né? Para trazer essa retrospectiva aí, beleza? E aproveita para comentar também aqui na aba de comentários qual dessas notícias foi a mais impactante para você aí. E se tem notícia que eventualmente pode ficar de fora aqui, que a gente devia ter colocado e não colocou. Comenta aí e complementa o vídeo também. E um ponto importante é que alguma dessas notícias pode cair aí no concurso do IBAMA ou do ICMBio, algo relacionado, porque são ocorrências aí que a gente teve até ambiental, né, de situações extremas. É isso aí, galera. Então fica ligado aí com a gente, que tá muito bacana para você relembrar aí os principais fatos que aconteceram no setor ambiental no Brasil e no mundo. Bom, galera, então esse ano, né, foi um ano bem especial, inclusive para o Florestal Brasil, né? Muita coisa aconteceu, muita coisa evoluiu no Florestal Brasil, a gente cresceu bastante, né? Nosso Instagram, e a gente tava o quê? Com uns 20 mil seguidores, mais ou menos, né? No início do ano, e estamos quase 100 mil, né? Isso daí, a gente cresceu bastante, né? Quase, sei lá, 4 vezes mais É isso por aí. aí. A gente precisa de 1.900 seguidores no Instagram para a gente bater essa meta de 100 mil até o final do ano aí. Então, Exato. compartilha aí nossos posts aí no Instagram com os colegas, para a gente conhecer o Florestal Brasil. Quem sabe, se né, até a data que a gente lançar esse podcast aqui, eu espero lançar até o final do ano, senão vai ser um mico do cacete se a gente lançar no ano que vem. Mas, de repente, né, a gente até já consegue os 100 mil inscritos aí, 100 mil seguidores no Instagram antes do final do ano, né? Muitas coisas também aconteceram, né? A gente recentemente ganhou um prêmio, inclusive do nosso podcast, o melhor podcast do Brasil. Segundo lugar, Florescast. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, olha só o que eu tenho, ó, que bonito, hein? Chega, tá até brilhando. Prêmiozinho bacana. Nós fomos eleitos segundo melhor podcast na categoria meio ambiente. Não tá focando aqui. Agora, É ouro, é? Uhum. se focasse ia ser bom. Agora. Patrocínio Sony. Enfim, a gente ganhou o prêmio de segundo lugar, melhor podcast de sustentabilidade e meio ambiente, lá no prêmio MPB. Então a gente agradece todo mundo que votou na gente, foi muito legal. Participou da premiação, foi com o Arthur lá em São Paulo. A gente participou vários podcasts muito legais, assim, de várias categorias, né? O prêmio estava super bem organizado, né? Um evento super bacana, com música ao vivo, foi confraternização aí de toda a podosfera do Brasil, foi muito massa, então a gente agradece muito vocês que votaram na gente, mas ano que vem a gente quer ficar em primeiro lugar, né? Com certeza. E a gente pegou aquele meme, né, do cara que fica em terceiro, levanta a medalha, tudo, e a gente tá comemorando como se fosse o primeiro. Exatamente, pra gente. Mas é isso aí, esse é o ritmo. É isso aí, cara, que pra, pô... Na verdade, é o primeiro, né? É o primeiro a competição que a gente participa e ter esse reconhecimento de um segundo lugar no meio de tanta gente bacana ali. Tu consegue lembrar aí o número de participantes que tinha na nossa categoria? Então, eu não me lembro, eu acho que na primeira fase tinha 8, 10, 15 aí depois ficaram mais, até, eu 5, acho. uns 15, né? Tinha bastante, né? Muitos podcasts muito legal na nossa categoria, então a gente fica muito feliz, né, de terem escolhido a gente em segundo lugar, pra gente realmente é uma vitória muito grande. E tivemos outras novidades também, né? Uns aí viraram papais, outros tá esperando chegar. Nasceu a filhinha dele, a Olivia. Quem acompanha a gente aqui já tá sabendo. O Arthur também vai ser papai, então acho que ano que vem tá chegando aí o filho ou a filha dele, a gente ainda não sabe. Tem um ponto aqui. Segundo algumas vertentes aí de pensamento, o Arthur já é papai, porque eu passei por isso, que eu achei que eu só ia ser pai quando nascesse, né, a partir do dia 1. Mas não, é pai desde que se descobre. Pai. Faz sentido, total. Já tá sem lá, né? pagar Já é teu. exames médicos, não sei o que, não sei o que, não sei o que Já pai é teu, né? Tem toda razão. Então temos 2 papais já aqui no Florestal Brasil.
Então, parabéns para vocês aí. Muitas coisas boas aconteceram esse ano. A gente agradece, obviamente, novamente a vocês que acompanham a gente aqui. Continuem seguindo a gente, se inscrevam no nosso canal, deem like nos vídeos, comentem os vídeos aqui. Muita gente assiste, a gente não comenta os vídeos. Comenta qualquer coisa. Põe um emoji, sei lá, aqui no. Sempre acontece isso. Tem gente que assiste os vídeos, vai nos comentários no Instagram, ou então pessoas que têm o meu WhatsApp e vêm comentar comigo. Sim, vai no grupo. O vídeo tá bacana. Pô, comenta lá. Não, às vezes a pessoa tem uma contribuição para fazer. Aí ela, olha, isso é interessante se vocês abordassem isso. Eu te coloco no comentário. Sim. A pessoa fica com vergonha, né? Claro, se você é o primeiro a comentar, não fica com vergonha. Sei lá, né? Às vezes quando vai assistir na televisão também, né? Na televisão às vezes fica difícil comentar, né? Mas... Sim, muita gente assim, eu assisto muito YouTube pela televisão. Isso realmente, às vezes eu quero comentar e eu fico com preguiça de ir no celular ou no computador para comentar. Mas comentem aí, galera, se inscrevam e compartilhem os nossos vídeos, tanto aqui no YouTube, os outros vídeos que a gente posta, no Instagram, no TikTok, em todas as nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Mas, sem mais delongas, vamos para a nossa retrospectiva 2024 das principais pautas ambientais do Brasil. Bom, então a primeira notícia que a gente teve, né, já foi, na verdade, um reflexo do ano anterior, que em janeiro de 2024, né, a gente teve um recorde aí de queimadas, um aumento de quase 250% em relação ao mesmo período, né, de janeiro de 2023. Foram quase 300 mil hectares queimados, né? Esses foram dados que foram divulgados pelo Map Biomas em 2024, né, em janeiro de 2024. Mais de 1 milhão de hectares no Brasil foram queimados. Foi, digamos que, a grande pauta, né, do ano de 2024, foram queimadas no Brasil. A gente já começou o mês de janeiro de 2024 dessa forma, né, falando de queimadas aí. Tivemos muitos biomas, né, queimados, né, foi a Amazônia, Cerrado, Pantanal, até mesmo a Mata Atlântica. Então, o ano, como o Lucas comentou, foi muitas queimadas nos nossos biomas. O que me chama a atenção nesse tipo de notícia é que todo ano a gente dá essa mesma notícia. Isso pode ser uma notícia de 2015, 2016, 2017. Né? A gente está quebrando realmente recorde. Teve uma líder de governo que falava sobre a meta, né, de dobrar, não vai ter a meta, vai ter que dobrar a meta. A gente está fazendo isso com relação à nossa degradação florestal aqui. É complicado. Começamos um ano bem, bem ruim em relação a isso. E o que aconteceu em fevereiro? Em fevereiro teve recorde de emissões de CO2, né, em toda a região amazônica, onde foi mostrado, né, por um observatório europeu. Então, teve um balanço ali, né, que divulgou em fevereiro, através do Copérnicos, e mostrou que as emissões de carbono também bateram recorde na região amazônica e em 3 países da região, né? O site jornal Le Monde destaca os números apresentados pelo Serviço Europeu. Foram estimados cerca de 4,1 megatoneladas de dióxido de carbono pelo Brasil e 5,5 megatoneladas pela Venezuela e 0,3 megatoneladas pela Bolívia. Então, a gente tem aqui dados de emissão de carbono extremamente altos para florestas tropicais. Isso é o que? Isso significa? São florestas que normalmente não deveriam estar queimando, tá? São florestas úmidas e o fogo normalmente relacionado a esse tipo de bioma, como a da Amazônia, ele é criminoso, tá? A Amazônia não pega fogo sozinha, é bom lembrar disso. O que seria natural seria, na verdade, a Amazônia absorver mais carbono do que emitir, né? E o que aconteceu em fevereiro desse ano foi que a Amazônia começou a emitir carbono ao invés de absorver carbono, né? Então essa aqui digamos assim, o grande alarde, um reflexo das queimadas que aconteceram em janeiro, né? No mês anterior queimou pra caramba, então aí em fevereiro foi só a contabilização aí desse prejuízo, né? Exato. E entende só essa sequência aqui. Se em janeiro a gente teve queimada, né, queimada florestal. Em fevereiro, a gente teve um aumento na emissão do CO2, né? Esses níveis de CO2 foram identificados. E a consequência disso, lembrando que o CO2 é um dos gases principais do efeito estufa, que a gente teve em março, automaticamente. Março de 2024 foi o mais quente registrado. Exatamente, né, cara? De acordo com o relatório divulgado pelo Observatório Europeu Copérnicos, né? Esse é o 10º mês consecutivo de recorde de calor, segundo os cientistas. Em tese, a cada um dos últimos 10 meses foi classificado como o mais quente da história, na comparação com cada mês correspondente nos anos anteriores. É aquilo que eu falei na primeira reportagem, né? Todo ano essa notícia se repete e cada vez com níveis mais elevados. Exato, só que o que aconteceu? Todo mês, um mês superava o outro, Dezembro era mais quente que novembro, aí janeiro era mais quente que dezembro, fevereiro mais quente que janeiro, só que a diferença é que março foi mais quente que fevereiro, mas foi a primeira vez que o mundo registrou um dia com a temperatura média global acima de 2 graus Celsius, acima da era pré-industrial. Então isso foi um alerta muito grande, eu lembro que a gente repercutiu bastante essa notícia,
né? Porque isso nunca tinha acontecido, né? E é justamente o alerta que foi feito lá desde a época do protocolo de Kyoto, né? Da Rio 92, era isso, ó. O planeta não pode aquecer acima de 1,5 graus, acima de 1,5 graus. Isso foi atingido, 1,5 graus já faz um tempinho. E aí agora, né, em março de 2024, pela primeira vez, a gente chegou a 2 graus da temperatura global acima do período pré-industrial. Foi bem preocupante isso, né? De fato, a gente tem aqui, foi meses seguidos, isso que a gente está só contabilizando aqui 2024, mas o final de 2023 também, né, com as queimadas de 2023 foram caóticas, assim como os últimos anos, como o Heuri falou, se a gente pegar dados aí 2015, 16, 17, 18, 19, 20, a gente tem queimadas ocorrendo em todos os anos, né? Principalmente nos últimos, que teve queimadas aí que foram terríveis, né, principalmente no Pantanal. E hoje o Pantanal, através do estudo novo, já demonstrou que está ficando mais seco, que é o bioma ali que você tem uma grande presença de água. Se tornar mais seco é algo meio que parece contraditório, mas é o que demonstra as pesquisas. Então a gente está vendo aí uma tendência de queimada todos os anos, onde não se diminui. Se fala em diminuir desmatamento, mas a gente não fala em diminuir queimadas, né? Óbvio, a queimada também está relacionada ao desmatamento, mas o desmatamento ele é entre duas partes, né? Você tem apenas o desmatamento total ou a degradação, né? Que seriam áreas degradadas. Tem diferenças, o bioma não morreu completo, mas ele está bem ruim. Então, queimadas sucessivas, todos os anos, vai destruindo cada vez mais o bioma. Por mais que ele exista, ele vai estar precário, né? Morte de fauna e de flora. Sim. Bom, então aí no próximo mês, né, o mês de abril, a gente já tem umas notícias um pouco mais animadoras, né? O Mato Grosso, através do seu centro ali das indústrias produtoras e exportadoras de madeira, né, do estado do Mato Grosso, o CIPEM, ele detectou que houve um saldo positivo aí de empregos com carteira assinada no setor florestal nesse ano. Né? Então, o setor cresceu 102% em número de empregos, né? Só no primeiro bimestre do ano de 2024. Né? Isso aí foram 285 novas vagas formais em janeiro e fevereiro, que foram abertas, né? E o CIPEM divulgou isso em abril. Então, uma notícia boa aí, né? Só no estado do Mato Grosso são quase 13 mil pessoas de carteira assinada empregadas só no setor florestal. Né? Então, um número considerável de pessoas. Isso é excelente. Eu acho que nós chegamos a colocar isso no Florestal Brasil também, né? Falando sobre Mato Grosso e o Pará liderando esse mercado, né, pelo menos de florestas nativas, florestas naturais aqui no Brasil. Isso é muito importante, principalmente porque 2024 foi um ano de muitas modificações, né? E isso é uma notícia muito boa para o nosso setor, especialmente porque a gente trabalha nele também. É isso aí. Eu estava até comentando com o Heuri, né? Porque esse ano a gente teve a inauguração da nova fábrica da Suzano, né? Uma das maiores do mundo aí, que gerou realmente muitos empregos, muitas vagas. Inclusive, acho que foi concluída agora para o mês de, se não me engano, de novembro, né? Uhum. Antes só estava em treino, né, a galera. E é um setor muito importante, né? O setor de celulose no Brasil, que emprega muita gente e também ajuda muito no PIB, né? No crescimento econômico, tanto de exportação e até de produtos internos. Então, é uma área que emprega bastante a galera. E também tivemos quedas no desmatamento, né? A Amazônia recuou 40% nos 3 primeiros meses de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, 2023, né? A ministra, né, Marina Silva, ela acabou firmando aí a lançar um programa de investimento de 730 milhões para promover o desenvolvimento sustentável e combater a derrubada de árvores e incêndios florestais no bioma. Esse resultado não só menor em 2024, né, comparado a 2023, mas como também em 2022 e 2021. Tá? Um dado importante, enquanto esse, né, estava baixando, incrivelmente a gente teve um aumento de desmatamento no Cerrado, tá? Até maior do que nos anos anteriores. Isso é até meio contraditório, né? Com as notícias anteriores. Um pouco o que ocorre, né, que eu ouvi comentar, realmente teve um crescimento maior no Cerrado de desmatamento. Conta ali, né, dizem que a expansão, principalmente no Mato Pibas, da agropecuária, causada ali por soja, milho e boi. E também porque nos outros anos seguintes, né, de governo Bolsonaro, como o INPE estava defasado, não estava tendo um monitoramento correto do Cerrado. Então pode ser que o desmatamento no Cerrado estava alto também, só que a gente não tinha esses dados. E aí, quando voltou a funcionar, entre aspas, começou a ter mais notificações aí de desmatamento no bioma Cerrado. E o que vale para o Cerrado vale para o Pantanal também, são situações bem parecidas ali que tem acontecido. A questão é que o desmatamento ele fica numa categoria diferente da queimada, por exemplo. As queimadas podem ter aumentado e aumentou a degradação florestal, mas o desmatamento em si, né, eu acho que a remoção daquela cobertura florestal para mudança de cultivo ali é uma categoria diferenciada. Por isso que, inclusive, a gente vê muito esses comentários aí.
quem puder ir lá no Instagram, verifique as notícias que a gente coloca a respeito desses assuntos de desmatamento e queimada, um reduz, o outro aumenta. Vai nos comentários, faz o exercício e vai ler os comentários lá para te ver como o pessoal não consegue entender essas diferenças aí. Né? E começa a falar um monte de bobagem, chama de mentiroso, sabe? É muito engraçado. Tentem, Ou não faça esse entende ou exercício não aí. quer entender, né? Ou não quer entender também. Às vezes não entende, Lucas. O pessoal só ele vê duas matérias. Uma diz que o desmatamento diminuiu na Amazônia. Aí depois fala que aumentou no Cerrado. Aí na cabeça dele não faz sentido que aumenta, porque é o Brasil como um todo. Sim. Ele entende que são coisas específicas, sabe? São biomas específicos, em regiões específicas, com objetivos econômicos também diferenciados. É, complicado demais. Mas é isso aí, né? Então são as notícias em abril. E aí a gente vai pro mês de maio. O que que a gente teve no mês de maio? Em maio, nós tivemos algo que foi coberto no Florestal Brasil muito bem, inclusive pelo Arthur, que fez uma boa cobertura disso, que são as enchentes no Rio Grande do Sul, que ocorreram em 2024. Né? As enchentes ocorreram entre o final de abril e o início de maio desse ano, e o governo gaúcho classificou a situação como a maior catástrofe climática da história do estado. A precipitação excessiva afetou mais de 60% do território. Né? Lá no vídeo que o Arthur fez, inclusive, ele coloca um antes e depois aí de como ficou o estado como um todo. Mudou realmente a estrutura do estado, né? A imagem que a gente tem dele. Chegou a chover 500 a 700 milímetros, que correspondia a um terço da média histórica de precipitação para todo o ano. E em muitas outras, a precipitação ficou entre 300 e 400 milímetros, entre 3 e 5 de maio. Só uma nota aqui, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul reportou 183 falecimentos aqui, 183 óbitos. Ao todo, 478 municípios gaúchos foram atingidos pelas inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra. E cerca de 2,4 milhões de pessoas foram afetadas pelos efeitos das chuvas na região central dos vales, Serra e Metropolitana de Porto Alegre, sendo que mais de 442 mil moradores tiveram que deixar suas residências. E aqui, um adendo, cerca de 18 mil em abrigos e 423 mil desalojados. Mais de 640 mil residências tiveram abastecimento de água cortado e mais de 440 mil clientes ficaram sem energia elétrica. Uma última nota aqui, ainda relacionada a esse tema, a Confederação Nacional dos Municípios estimou que as enchentes causaram prejuízos de 4,6 bilhões de reais, principalmente no setor habitacional. Lembrando que nós tivemos ainda também questões humanitárias relacionadas a essas enchentes. Cansei de ver documentários, reportagens na época de coisas que estavam acontecendo, né, de barbáries acontecendo dentro dos abrigos, inclusive. Né? Então, é um problema generalizado, realmente, e podia ter sido evitado, né? Dicas de passagem. Cara, eu acho que isso talvez foi a maior tragédia, ou talvez a que teve mais impacto, assim, na mídia, né? Que mais as pessoas se sensibilizaram nesse ano de 2024. Eu acho que foi essa enchente em maio, aí no Rio Grande do Sul, né? Foram pouquíssimos dias de chuva intensa mesmo e causaram um estrago muito grande. Muitas empresas, inclusive do setor florestal, foram afetadas, né? Lembrando que o Rio Grande do Sul é um estado produtor, né, principalmente de florestas plantadas, então foi bastante afetado, muitas indústrias foram afetadas, muitos plantios foram afetados, e 60% do território do estado é o estado inteiro, né, galera, praticamente, porque as cidades quase todas foram afetadas. É muita coisa, né? 60%, isso, né, contabilizando, assim, o que você consegue enxergar, vamos dizer assim, o satélite pega, né, registro do prefeituras, municípios, às vezes não tem notificação de áreas rurais que acabam sofrendo de alguma forma, mas o cara fala, não, isso aqui vou deixar para lá, né, de alguma forma. E uma coisa que surgiu com isso, uma coisa que está pegando bastante, que é a questão dos refugiados climáticos. Esse acontecimento surgiu com essa nova ideia, que não é nova, mas que podem ocorrer cada vez mais, principalmente em áreas como o Rio Grande do Sul, já não é a primeira vez, né? Teve tempestades nos anos anteriores. E era, né, já sabido, vamos falar assim, que essa poderia ocorrer. Obviamente não se sabia o ano, o dia, a hora exata, mas sabia que estava próximo. E aí acaba que essas pessoas têm que mudar para outras cidades. E às vezes nem no mesmo estado pode ocorrer para outros estados, já que o Rio Grande do Sul, como apresentou, 60%, então tem muitas áreas em risco. Esse afetou mais de 60% do território.
de forma física, mais atinge o estado como um todo, eu diria que a região ali, Sim. porque essas pessoas vão se deslocar, elas vão se evadir ali, muitas delas vão sair do estado, não só das suas cidades, e isso vai gerar um problema econômico tanto para o estado quanto para os estados que vão ter que se ajustar para receber essas pessoas. É o grande perigo do refugiado climático, não é uma coisa só de lá. E isso com certeza vai desconfigurar bastante a economia. Então, isso tudo vai ser afetado ao mesmo tempo no país do jeito que a gente está seguindo com relação às nossas políticas públicas, nossas políticas de meio ambiente. Então, quando a gente acaba fazendo com que um lado político abrace uma pauta para ele, obviamente que o outro vai começar a negar. Daí gera esse negacionismo climático, né? Hoje em dia, falar de meio ambiente é muito tido como uma pauta de esquerda, quando na verdade é uma pauta humanitária, mas as pessoas confundem isso e gera problemas como a gente viu aí, de gente negando, mas na década de 60 aconteceu uma enchente pior e não teve todo esse mimimi, entende? Então, a gente tem que ir ponderando essas colocações e o fato é que está acontecendo. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Às vezes, quando a gente fala de mudança climática, ela acaba soando como algo muito intangível, algo muito distante, alguma coisa que tá, beleza, pode ser que o meu neto sofra isso aí, mas eu não tô sofrendo, então tá bom, vou ganhar meu dinheiro aqui. Mas o que a gente está vivendo hoje, o que a gente experienciou em 2024 foram, na verdade, as amplitudes climáticas, né? São os extremos climáticos que são tão graves quanto a mudança em si. Que a mudança, a gente fala assim, vai aumentar 2 graus ali a temperatura do planeta, como a gente falou, né? E causar um desequilíbrio geral, vai morrer todo mundo, né? Esse apocalipse que algumas pessoas pintam. Isso pode parecer um pouco distante, mas esses extremos imprevisíveis, que a gente não consegue saber quando vai acontecer, é que é o problema que a gente enfrenta hoje. Porque a gente estava em maio com essa enchente no Rio Grande do Sul, e no mês seguinte, em junho, a gente enfrentou a pior seca da Amazônia da história, né? Então vocês observam como é que é, né? A Amazônia, que é conhecida pela grande quantidade de água, né? Pela grande quantidade de chuvas, e o Rio Grande do Sul, por ser um clima mais equilibrado, né? Já tem as estações do ano até bem definidas, né? E na Amazônia a gente teve essa grande seca. O estado do Amazonas, né, enfrentou essa crise, ainda está enfrentando, ou seja, essa notícia que a gente está trazendo aqui é de junho, tá? Que foi quando a gente começou a falar sobre isso, né? Sobre a seca no estado do Amazonas. Mas até hoje, algumas regiões ainda não se recuperaram. Mais de 300 mil pessoas foram impactadas no estado do Amazonas. 62 municípios estão em situação de emergência, né, e poucos se recuperaram. Para vocês terem ideia, o Rio Negro, que é um dos principais rios do estado do Amazonas, em junho ele chegou a 18,5 metros, né, que é uma taxa de descida de 25 centímetros por dia. Gente, isso é muito para um rio da vazão do Rio Negro, né? 25 centímetros por dia é uma vazão muito grande, né? E em 2023, por exemplo, o nível esperado era de 22 metros, né? E ele chegou a 18 metros. Então você vê quanto ele baixou, né? Isso é suficiente assim para matar peixe, para matar boto e para matar as pessoas tanto de sede quanto de fome, né? As pessoas ficam isoladas ali, sem falar os outros transtornos de você isolar uma comunidade no meio da Amazônia. Tem que falar que nós passamos por isso em 2023 também, né? A gente noticiou bastante no Florestal Brasil, e esse ano, assim como as outras coisas, isso foi ainda um nível maior. Exato. A gente passou por isso no Rio Tapajós, aqui no que banha, por exemplo, a cidade de Santarém, né? Que é uma segunda capital do estado do Pará aqui. O Rio Amazonas, como o Lucas comentou, o Rio Negro, o Rio Madeira também. Rio Madeira, Rondônia tá assim ainda, né? Ainda tá, o Tapajós também da mesma forma. Ao mesmo tempo que essa seca também, aí volta lá para o passo 1, lá para janeiro. Aumenta ainda os índices de queimadas, a recorrência dessas queimadas, como tem acontecido, né? Nós fomos em Brasília, por exemplo, em setembro, estava tomado de fumaça, né? E isso já acontecia aqui em junho também, da mesma forma, paralelamente a essa seca que estava acontecendo. E para quem não sabe, por algum motivo, aqui na região norte, as bacias hidrográficas é que ditam a economia, elas são base da economia aqui, né? Tanto para o setor madeireiro em muitas cidades, mas por conta do recurso pesqueiro, por conta de deslocamento, por conta do recurso hídrico mesmo para as comunidades, especialmente aquelas comunidades que vão ser as mais afetadas, que são os ribeirinhos ali. Então, mais um item bem preocupante aí que vem aumentando a cada ano. Parece uma notícia do ano passado, mas é desse ano. E tudo está interligado, né? Um ecossistema. Então, como um ecossistema
ele está entrando em colapso, tudo vai entrando em colapso por consequência. O desmatamento da Amazônia influencia a chuva no centro-oeste, no sudeste brasileiro e até no sul. Então, se não chove, a gente não tem água, não tem agricultura, né? Não tem o que plantar. E o que aconteceu? Tudo ao longo desse ano, tirando as vagas de emprego que a gente teve ali, tudo que a gente noticiou, Só notícia ruim. ligado. Só notícia ruim, cara. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Vinha aquela massa toda de chuva, frio, não sei o quê, massa quente vindo da Amazônia. O que deveria estar sendo vindo chuva, você estava com ilha de calor enorme, bolha, então precipitou tudo no Rio Grande do Sul. E consequência disso, como a gente comentou, já emendou as secas, né? As secas veio as queimadas. E as queimadas, né, elas influenciam também na chuva, porque a liberação do dióxido de carbono ali com outros componentes que formam as nuvens de fumaça, elas impedem que caia a chuva, que precipite. Né? Então você tem já um problema de regulação hídrica ali dos biomas, né, por toda a região do Brasil e até também da América do Sul, né, porque as chuvas da Amazônia influenciam, que bate nos Andes e vai para todo o continente, os outros países ali, Bolívia, Peru, Chile, então, né, o Chile mais na área montanhosa, então assim, influencia tudo. E a gente tem no meio de tudo isso, né, dessas partes até esses meses, foi as chuvas acontecendo em locais que normalmente não é comum, em grande quantidade, como na Europa, como no Oriente Médio. Então, assim, o problema enfrentado aqui, ele está sendo passado para todo o globo. Obviamente que o Brasil não é o único culpado por tudo que está acontecendo, né? A gente tem emissões de carbono por todo o planeta, mas a gente também, aqui, a gente está fazendo o que a gente chama de tiro no pé, né? A gente está acabando com a nossa chuva e a gente depende dela para a nossa agricultura, que o agro tanto defende, né? Que é a pecuária e a soja. Exatamente. Mas aí temos notícia boa para julho, pelo amor de Deus. Tá difícil. Então, em julho, a gente teve as exportações florestais brasileiras, que teve uma crescente de 27% no primeiro semestre, né, para a Europa. E o setor, né, alcançou aí cerca de 1,84 bilhão de dólares em vendas, impulsionando principalmente pela celulose, pela valorização do dólar. As exportações, então, de produtos florestais brasileiros para a Europa cresceu 27% no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. A celulose, então, ela foi o principal item exportado, registrando alta de 19% nas vendas em relação aos primeiros 6 meses do ano anterior. O total de exportações de produtos florestais subiu cerca de 13,8%, enquanto as importações cresceram apenas 3%. Tá? Houve crescimento, mesmo que seja pouco ali, né, na importação, a gente teve também. E no setor madeireiro, as exportações permaneceram estáveis, porém o valor exportado cresceu devido à valorização do dólar. O valor exportado chegou a 164 milhões, ao comparar o resultado com o do ano passado, nos deparamos aí com um aumento de 17% no valor exportado, que foi impulsionado pela valorização do dólar. Galera, um ponto importante aqui, de tudo que a gente está falando aqui, tá? E inclusive dessa notícia e das próximas, foi o impacto da greve do IBAMA, tá? Que a gente não comentou aqui, que foi muito grande. Isso aí afetou diversas áreas, áreas de petróleo, de madeireira, né, de exportação, importação. Então, foi uma crise que a gente passou e talvez, né, olha para você ver, mesmo com esses problemas, a gente bateu alguns recordes aqui importantes, né? Que houve atrasos aí, por exemplo, de exportação de madeira, né, madeira parada, por exemplo. Então, tem esse ponto também, que talvez esses números poderiam até ter maior. Nesse caso aqui, né, uma coisa que puxou muito foi a alta do dólar, né? Então, se aumentou o faturamento, as exportações ali ficaram meio que na mesma, né? Cresceu, o setor cresceu, mas ficou meio que na mesma. Imagina agora que o dólar já passou dos R$6. Sim, então é provável que esse ano seja um aumento maior, né? Nisso aí. A greve do IBAMA foi justamente no mês agora de agosto, né? A gente está terminando o mês de julho aqui da nossa retrospectiva, e no mês de agosto a gente teve a greve do IBAMA, foi mais de um mês de greve, né? O Florestal Brasil também fez uma cobertura bem grande dessa greve, fizemos entrevistas, inclusive, né? Tanto com o setor produtivo, né? Com o setor madeireiro, quanto com o próprio pessoal do IBAMA, representando pela associação dos funcionários do IBAMA, né? E a gente ficou ali cobrindo, mostrando todas as informações, desde o início da greve até o final dela, mostrando os dois lados, dando voz para os dois lados, né? Que os dois lados tinham reivindicações legítimas, deixando bem claro, né? Mas isso trouxe um impacto muito negativo para o setor. Até agora, né, o setor madeireiro ainda está se recuperando disso, né? Principalmente o setor de exportação, né? Fora o rombo que a gente teve nas fiscalizações ambientais também, que como o IBAMA estava parado,
a galera deitou e rolou aí para tudo quanto é tipo de crime ambiental, né? É, Quem tava com vontade de queimar, queimou até o que não podia, né? exatamente isso. Aqueles crimes ambientais lá do começo que a gente relatou de queimadas que vinham batendo recorde, até o momento que acabou praticamente essa guerra do Ibama, a galera tava passando a boiada, como mandou o Ricardo Salles lá no outro governo. A terra indígena tava sendo invadida, conflito direto, conflito agrário, não tinha a correta fiscalização ali, o pessoal realmente estava deitando e rolando. O Brasil Assim, voltou para 1.500 assim, em questões de meses, cara. Eu mostro o quanto o brasileiro ainda pode ser um animal grotesco, né? É, eu saí do Pará, aí por volta entre agosto e setembro, eu saí do Pará, fui para Brasília, depois eu fui para o Acre, e a gente estava fazendo stories disso, o Lucas estava comigo, fumaça. Não dava para ver nada. No avião, no chão, tudo coberto de fumaça, assim. é. Um absurdo. Exato. E lembrando, inclusive, que a greve, a gente fala muito greve do Ibama, né? Mas o ICMBio também parou, né? Foi uma greve dos servidores ambientais federais. Então, todos Exato. os setores aí relacionados ao meio ambiente federal pararam, né? E isso E um isso recadinho impacta rápido muito aqui que gente. eu tinha que dar Opa, para todo mundo. A claro. gente falando agora de IBAMA, de ICMBio, a gente está fazendo uma cobertura bem importante agora, que vai ter o concurso. Então a gente está publicando muito conteúdo legal, bacana para vocês acessarem, para poder aproveitar aí, que vai ajudar bastante vocês nessa jornada aí, que a gente tem aí conhecimento de muita gente, muita galera, muito conteúdo. Todas as vezes que a gente precisou relatar, eu tinha alguma coisa sobre questões ambientais, a gente tem registrado. Então é só você procurar no site do Florestal Brasil, no TikTok, no Instagram, que a gente tem bastante conteúdo para vocês aí. Exato. Eu tenho certeza que quem acompanha fielmente o Florestal Brasil, quem segue a gente, quem assiste tudo, quem maratona todos os nossos conteúdos, está muito bem preparado para essa prova do IBAMA. Vamos deixar a parte. Eu nem vou fazer a prova, mas eu fiz um simulado que me mandaram no grupo do WhatsApp e eu acertei algumas perguntas sem ter estudado nada, só com base nas coisas que a gente posta no Florestal Brasil, principalmente conhecimentos gerais, conhecimentos de legislação ambiental. Então a gente fala muito sobre isso aqui no Florestal Brasil. Então, se você acompanha o nosso conteúdo, você tá bem adiantado em relação aos seus concorrentes aí no concurso, tá bom? Então fica a dica pra galera continuem seguindo aí o Florestal Brasil, que ainda vai ter concurso do IBAMA ainda. Vamos pro próximo mês, mês de agosto, a gente já falou, a gente já tá, né? No mês de agosto aqui já estamos falando da greve do IBAMA, mas também teve um fato aí também, uma outra notícia bem preocupante aí ainda em relação a essas questões ambientais aí, né? Exato. Nós tivemos o dia da sobrecarga do planeta. Segundo aqui, o que aconteceu em agosto, a humanidade atingiu um marco preocupante no dia 1º de agosto já. Já começou o mês bacana, Começou assim, bem. esgotando os recursos naturais disponíveis para este ano, segundo o relatório da Organização Internacional Global Footprint Network. Esse fenômeno foi conhecido como o Dia da Sobrecarga do Planeta e indica que a demanda humana por recursos naturais ultrapassou a capacidade de regeneração do planeta. E a gente já vem falando há muito tempo sobre esse ponto de inflexão aí do planeta. Pelo menos desde 2020 a gente tem vídeo falando aqui desse tema. E a partir desse momento nós estamos consumindo recursos que deveriam ser preservados para o próximo ano, vivendo efetivamente a crédito em termos ecológicos. Está aí que nem aquela formiguinha e o grilo lá, né? Um está trabalhando para guardar e o grilo gastando a esmo. Os cálculos mostram que a humanidade está utilizando a natureza 1,7 vezes mais rápido do que os ecossistemas conseguem se regenerar. Um recorde preocupante que ocorre um dia antes em comparação com 2023. A gente já vem falando sobre esse ponto de inflexão no caso da Amazônia, né, que a estimativa era para 2050 aí, mas já estão reduzindo esse prazo aí, já tem gente falando aí em 2045, 2040, justamente por isso a gente está consumindo a Amazônia mais rápido do que ela consegue se regenerar. Então a gente está aí fazendo gol contra aí, favorecendo o processo de desertificação, de savanização da Amazônia, para ser mais específico. Está aqui, pelo visto, está acontecendo em todos os segmentos de mercado aí. Quando a gente fala de recursos naturais, então a gente abrange tudo, né? Água, solo, né? Florestas, Florestas, tudo. recurso, ar, pode-se dizer, né? A Exatamente. gente tem, preocupante isso daí, porque as culturas que a gente tanto gosta, por exemplo, você gosta de tomar uma cervejinha, o trigo, ele é afetado, o lúpulo, porque o planeta fica mais quente, né? Você tem um cacau, você aumenta ali a chance da árvore sofrer com as pragas, que já atinge bastante. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Voltando nesse mesmo papo. O azeite de oliva, né, que ficou caríssimo, aquecimento global, né? As mudanças climáticas aí, ambiental do local, né? Falta de chuva, calor demais.
Então, a agricultura, das coisas que a gente mais adora aí, ela está ficando cada vez mais escassa, né? Isso aumenta o valor do produto e isso rebate no nosso bolso. Então, por exemplo, agora Natal, a galera gosta às vezes de comprar um panetone que tem chocolate, não sei o quê. Pode ter certeza que o panetone desse ano está mais caro do que do ano passado. Óbvio, todo ano aumenta, mas provavelmente está muito maior, né? Por quê? Porque o cacau está escasso, por exemplo. Tá? Ele não está abundante como ele era. Então, é algo sério. Isso aí vai rebater na gente da onde a gente mais gosta. Tomar uma cervejinha, comer um chocolate, um azeite ali na salada, toca a parte. Exato. Bom, e aí no mês de setembro de 2024, o UNICEF divulgou um estudo sobre os impactos das mudanças climáticas em crianças e adolescentes. E a gente vê como tudo vai fechando, né? Vai fechando o cerco, né? E isso é alarmante porque essa pesquisa apontou que 33 milhões de crianças enfrentam pelo menos o dobro de dias extremamente quentes a cada ano em comparação com seus avós, com as gerações anteriores. Então, aquele negócio de que, tá muito mais quente, realmente, isso é perceptível. E também em setembro, Pantanal enfrentou a pior seca dos últimos 70 anos. Isso segundo o próprio governo do Mato Grosso do Sul. O bioma do Pantanal teve mais de 2 milhões de hectares queimados em 2024, também foi uma notícia que a gente repercutiu bastante no Florestal Brasil, com imagens, né? As imagens eram bem pesadas, né, até de ver, e as queimadas em 2024 foram 2 milhões de hectares queimados. Para vocês terem ideia, em 2020 foram queimados 800 mil, que já é muito, mas em 2024 foram mais de 2 milhões. Essas condições de seca, baixa umidade, altas temperaturas na região favoreceram esses incêndios florestais, além de, claro, de várias denúncias de incêndios criminosos nessas áreas também, que o pessoal aproveitou ali para queimar essas áreas, né? De fato, são duas notícias dadas bem preocupantes, né? Essa, como que nem 3 milhões de crianças são impactadas pelos dias quentes, né? Os dias extremamente quentes, que são, para quem sente hoje na pele, sabe que é terrível, né? O homem do campo, antigamente, igual relatado, ele sentia calor, mas, ele tinha uma sombra, o ar era mais tranquilo, a gente não tinha tanto desmatamento como tem hoje. Só que hoje as coisas são diferentes e as crianças são as primeiras que sentem esse impacto, né? E agora, esse papo do Pantanal foi terrível, terrível. Imagina, 2 milhões de hectares queimados, é muita coisa. Um ponto importante aqui, nessa questão do Pantanal, é aquela que a gente já comentou. Ele está ficando mais seco. Cada ano que passa, ele está acabando. Já há estudos dizendo que o Pantanal, ele não tem mais, se continuar no ritmo que está, ele não vai durar mais de 5 anos. Então, a gente, de 6 biomas, vamos passar a ter 5 biomas no Brasil. E isso remete a todas as outras coisas que a gente falou, inclusive do Rio Grande do Sul, que é onde o Pampa está, que é um dos nossos biomas, que muitas vezes a gente esquece, e ele já está mais de 40% totalmente desmatado para a pecuária e para a soja, principalmente a pecuária. Então, as consequências estão sendo impactadas em todos os biomas. A falta de chuva, a chuva que não chegou no Pantanal fez com que ele ficasse muito seco. E a chuva que teve demais no Pampa impediu que também subisse essa chuva para a região ali do Centro-Oeste do Mato Grosso. Então, é um ciclo sem fim, né? E só complementando aqui, a gente não tem exatamente falando aqui da Caatinga, mas ela hoje sofre muito também com essa questão de pressão da agropecuária e também de geração de energia através de placas, né? Hoje a Caatinga é um bioma que mais sofre com essa questão de geração de energia limpa, vamos dizer assim. É o efeito em cadeia, né? O tempo mais quente e a umidade relativa do ar mais baixa. Então, eu imagino que isso afete a produtividade aí do setor agropecuário e também a qualidade de saúde, por exemplo, para idosos, né, que sofrem muito com essa questão de temperaturas altas, problemas respiratórios em crianças, já que o clima mais seco, eu acho que é mais fácil, né, de ter esses problemas respiratórios aí. E com relação à saúde, vai sobrecarregar o sistema público de saúde, de certa forma, e a questão da baixa produtividade vai piorar um problema que se tem, que é a insegurança alimentar, que é muito falado, né, voltou aí a ser o foco aqui no Brasil, acho que em todo o hemisfério sul do planeta, para ser mais específico. Então, o efeito em cadeia, então o problema continua sendo muito grande, se a gente observar, né? Parece que não dá nem para dar um sorriso aqui, porque toda hora vem uma notícia boa e duas piores. Assim. Ficando cada vez mais deprimido aqui. Notícias. Galera, não sei se a gente chega em dezembro, tá? Né? Mas é algo complicado, assim. São notícias tão ruins todos os meses, nos últimos anos, a coisa só vai piorando e as pessoas só estão se preocupando
com festinha, com a vida do influencer que ela gosta, ou no caso de outubro, né, parece que os problemas acabaram, por quê? Porque chegaram as eleições municipais, então cada prefeito que estava na situação estava mostrando aí as benfeitorias nas suas cidades, aí os vereadores aí cheios dos projetos aí a todo momento, né, fiscalizando tudo, enquanto os da oposição mostravam totalmente o oposto e ninguém sabia o que acontecia, né? As eleições municipais de 2024 trouxeram à tona uma realidade bem preocupante, a ausência da agenda ambiental, mesmo no marcado por eventos climáticos extremos que afetaram profundamente a vida da população brasileira. Os candidatos às prefeituras e câmaras municipais, na grande maioria, não tinham projetos para isso. O vereador a gente até espera, né? É muito difícil a gente ver vereador sério, de fato, engajado, né? E para a questão ambiental, menos ainda. Por exemplo, temas como gestão de resíduo sólido, poluição urbana, saneamento básico e adaptação às mudanças do clima. Todos esses temas aqui, muito importantes para cá, para a capital do estado do Pará, que vai sediar a COP30 ano que vem. Tivemos também um outro evento bem importante, que foi a 16ª Conferência das Nações Unidas, aí, a COP16, realizada no dia 21 de outubro e 1º de dezembro de 2024 em Cali, na Colômbia. A COP16 teve como tema central a paz com a natureza, reforçando a necessidade de um pacto global para harmonizar a convivência humana com os ecossistemas naturais. Essa conferência foi a primeira após a aprovação do Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal em 2022 e buscou avançar na implementação efetiva das metas propostas para a preservação e uso sustentável da biodiversidade até 2030. Nessa COP também foram reunidos 190 países, seus representantes, e além de representantes da sociedade civil, do setor privado e também do setor acadêmico, consolidando assim um debate mais amplo sobre os principais desafios e as oportunidades para a conservação global da biodiversidade. Então, muitos eventos aí marcando, alguns de ordem pública, outros aí que visam solucionar problemas aí que nós temos ambiental, pelo menos discutir saídas para esses problemas. A COP16, né, a COP da biodiversidade, ela sempre acontece antes da COP30, que a gente já vai falar, da COP29, da COP29, que a gente já vai falar dela, né, e é um evento muito importante, né, porque ele justamente antecipa várias políticas que são tratadas na outra COP, que é a COP de mudanças climáticas, né, tá tudo realmente interligado, e realmente em outubro, né, a gente teve eleição, alguns poucos políticos falando sobre pautas climáticas, né? A gente viu, mas eu até achei interessante a manifestação também dos eleitores, vi muita gente, muitos influencers também, muitas pessoas que falam também de meio ambiente, assim como a gente, falando sobre isso, alertando, né? Nós fizemos esse alerta, apesar de a gente não poder se posicionar politicamente, a gente não gosta, mas a gente sempre fala e recomenda para os nossos seguidores que analisem as propostas dos políticos que votem para seja qualquer esfera, seja legislativo ou executivo, votem pelo menos em alguém que fala alguma coisa sobre meio ambiente, que entenda alguma coisa, pelo menos a importância de manter a nossa sobrevivência aqui nesse pequeno planeta que nós habitamos. Vai com a nossa saúde, o impacto vem direto na gente. Então, como teve a COP16 da biodiversidade, até o impacto na biodiversidade, por exemplo, na fauna, impacta nós, né? Se você exterminar um morcego, abelhas, qualquer outro tipo de animal que seja dispersor ou polinizador, a gente vai estar atingindo a nossa agricultura, e aí tem aquele papo de novo, que é atingir o nosso bolso, e depois a nossa saúde, cobrar aí essa questão de uso de agrotóxicos também. Então, tudo isso envolve, né, para o nosso bem-estar, que é bem importante. E aí, logo em seguida, no mês seguinte, a gente teve a COP29, que é a Conferência das Nações Unidas, mas aí sobre mudanças climáticas, né? Lembrando que COP, para quem não sabe, é uma conferência das partes, tá? É isso que significa COP. Então, foi a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, aconteceu esse ano no país do Azerbaijão, né, do dia 11 ao dia 24 de novembro, a gente fez uma cobertura completíssima da COP29, né, postando bastante notícia, repercutindo bastante tudo que era pautado, né, nesse evento. É um evento realmente muito grande, que ano que vem vai acontecer no Brasil, em Belém, né, e Florestal Brasil vai estar lá também. Vamos fazer uma cobertura bem legal desse evento, já adiantando para vocês. Mas a COP29 em Baku, né, que foi a capital do Azerbaijão, o objetivo dela foi principalmente alinhar, né, as ações dos países, as políticas globais, para tentar frear esse aquecimento global, né, o aquecimento do planeta, que, como a gente sabe, desde o Acordo de Paris ali, né, existe esse acordo
de tentar evitar que o planeta aqueça mais de 1,5 graus. Então, algumas coisas, assim, só para a gente retomar, recapitular rapidamente a COP, como eu falei, tem bastante conteúdo sobre isso no Florestal Brasil. Os principais temas que foram abordados na COP29, tá? O aumento das metas climáticas, tá? Os países, então, apresentaram revisões dos seus próprios tratados, né, nacionais, das suas contribuições para alcançar esse objetivo das metas climáticas. O Brasil, inclusive, anunciou metas bem ambiciosas em relação a isso, né, incluindo a redução de 53% das emissões dos gases de estufas até 2030, né? Então, uma meta realmente bem ambiciosa, e a neutralidade climática até o ano de 2050. Além disso, né, os países acordaram de ampliar os investimentos em energias renováveis e na descarbonização da agropecuária. Como a gente falou lá no início, o Arthur citou muito bem, né? A agropecuária é uma das grandes responsáveis pela emissão de gases estufa. Além disso, né, os países ricos anunciaram um financiamento climático para os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, sobre esse fundo. Que assim, galera, também a gente tem que ser bem realista aqui, né? De que esse fundo que é estabelecido aos países em desenvolvimento, ele nada mais é do que os países desenvolvidos pagando uma multa por eles mesmos terem desmatado bastante nas suas épocas de desenvolvimento, né? Então, países como Alemanha, Noruega, próprios Estados Unidos, França, todos esses países europeus hoje são países ricos graças às custas da natureza, a exploração de recursos naturais, tanto dos seus próprios países quanto das suas colônias, que foi o caso do Brasil, né? Então, hoje, esses países, eles sentem a responsabilidade de pagar para que os países como o Brasil, por exemplo, que ainda tem uma biodiversidade, ainda é a maior biodiversidade do mundo, né, possa manter aquilo ali por mais tempo, né? Então esse é o grande objetivo desse financiamento, e é por isso que o Brasil realmente tem que aceitar esse dinheiro, mesmo na minha opinião, tem que aceitar, se querem dar o dinheiro, ele tem que aceitar, mas investir de forma inteligente, né? Acerta a indignação. O que vocês acham disso? Todas são as regras, né? É isso que movimenta muita discussão, né? E aqui eu nem estou me posicionando contra ou a favor, porque eu confesso que eu ainda tenho um pé lá e um cá, né? Eu concordo contigo, acho que tem que aceitar o dinheiro. O problema todo é as imposições que vêm com esse dinheiro, né? Para quem olha, é muito bonito, olha só, os países desenvolvidos realmente estão tentando salvar o planeta. Eu não vejo com esse mesmo olhar, esse aspecto, né? Dessa doação, desses valores aí. Sem falar que aqui, a gente sabe como é o custo Brasil, né? Caiu aqui, já tem 10, todo mundo quer dízimo, né? Então, é bem complicado. Então, é efetivo, de fato, esse pagamento? A gente fica só com a questão, com a parte burocrática para resolver, mas o dinheiro não é investido onde tem que ser investido, e ainda assim dificulta um pouco mais relações comerciais aí, em algum momento, quando um ou outro gestor político aí resolve fazer diferente do que quem está pagando, né, o patrão aí está exigindo. A gente já passou isso, né, a gestão anterior fez com que a gente perdesse alguns desses recursos aí, por exemplo, o Fundo da Amazônia. Aí agora retornou, mas a grande questão é utilizado de forma efetiva esse recurso? Tendo a dizer que eu acho que não é investido da forma correta. O que tu acha, Arthur? De fato, é o que o Meu falou, envolve muito view quando chega essa verba aqui, às vezes não bem utilizadas. Teve até uma notícia recente nesse mês que um fundo lá na Amazônia, que era dedicado a preservar, acabou se desviando dinheiro. Então, assim, tem que receber, beleza, tem que destinar, como você falou, de forma correta, utilizar de forma correta, mas é aquilo, né? Muito disso daí também rola, que eu já até produzi um vídeo no canal, que é o Greenwash. Então, a gente tem esses problemas aí de pagar por ser verde, né? O Brasil tem metas ambiciosas, como você falou, de ser um país mais verde, né? De gerar energia verde. Só que no momento que diz isso, do outro lado já está explorando, quer explorar a foz da Amazônia lá, né? Para petróleo. Então, o Brasil depende também, como que é um país em desenvolvimento, querendo ou não, depende dessas economias ainda, e esses países já estão muito tempo à frente. Países grandes como esse, como eles estão falando, vou dar o dinheiro para o Brasil, mas eles ainda continuam extraindo diamante na África, continuam financiando garimpo aqui no Brasil, continuam financiando a pecuária. Então, assim, meio que é só para passar um plano de como para ajudar, sendo que de fato ainda continua fazendo as mesmas atividades, enquanto eles querem que nós, brasileiros, paramos de fazer tudo, né? Como houve no caso lá do Carrefour na França, que recentemente, eu acho que foi em novembro, que eles não queriam mais importar, né, a carne brasileira, e gerou uma série de repercussão, sendo que, na verdade, quem fechou as portas para o Carrefour até o cara tentar fazer uma pedir desculpa foram a pecuária, o agropecuária aqui. O Carrefour, me parece, agora mais uma vez uma visão pessoal aqui, é que ele quis sinalizar para o mercado, de certa forma, uma virtude, sei lá, tentando gerar um efeito manada aí. O tiro saiu desgraçadamente pela culatra,
mas é isso que eles tentaram fazer, talvez para barganhar, porque a compra de carne do Carrefour, a compra de proteína brasileira, é ínfima em relação a outros parceiros comerciais que o agronegócio brasileiro tem. Então, realmente, parece que ele quis criar um movimento para tentar forçar uma demanda. Tipo o produtor que pega a produção e não está no preço que ele quer e ele joga fora tomate, Sim. cebola, sabe? Joga tudo fora para tentar forçar uma demanda do mercado. E parece que foi isso que o Carrefour tentou fazer nesse caso aí. Esse aí é um ponto importante que a gente tem que abordar, que teve as greves dos agricultores lá na Europa, né? Então estava tendo um movimento ali contra o Mercosul, que era o acordo que eles queriam fazer, a União Europeia com o Mercosul, e que isso, o Brasil é ótimo e ia gerar bons frutos. Aí a França queria pôr uma pressão, porque os franceses, né, não queriam esse acordo. Para eles seria ruim, outros países também acharam ruim, mas outros acharam muito bom, porque tem país que, pô, não tem como plantar, não tem campo Sim. para isso, não tem área. Então, para alguns é benéfico, obviamente para outros não, porque o mercado começa a ficar um pouquinho diferente para eles. E aí, querendo ou não, o acordo foi feito e essa tentativa também de pressão com o Rio está falando de economia de mercado, pelo lado tentando forçar da França não rolou, né? E que bom, né? Porque o Brasil vai continuar aí com o seu mercado em ativa, que é bem necessário para nós. E um ponto importante da COP29 que eles queriam estabelecer era o fim ao uso do plástico, e eles não conseguiram avançar nessa meta. Essa meta do plástico ela é bem importante, porque a gente sabe hoje que o plástico é um produto muito problemático, e tem outras coisas que estão surgindo, que é a questão do microplástico, né, no oceano, os animais já estão sendo contaminados, nós, os fetos de mulheres grávidas. Então é algo bem preocupante, bem difícil, que realmente tem que se acertar quanto a isso, né? Infelizmente é uma coisa que é muito difícil você tirar o plástico, que está amplamente em tudo que a gente utiliza praticamente. O Macron veio passear aqui com o Lula, sabe, de mão dada e tudo mais, mas é geopolítica. Geopolítica não tem amigo, né? Geopolítica É. tem só interesse. E a grande questão é que o setor ambiental aqui no Brasil, principalmente por parte dos governantes aí do poder público, é o truque da mão do mágico aqui. Ele está te mostrando um negócio aqui, ó, a gente está recebendo dinheiro, está aqui, mas o truque está acontecendo aqui atrás. Uma última novidade aí, antes de a gente seguir, que é bem legal, que a gente só falou desgraça aqui, é que foi criado o Parque das Árvores Gigantes, né, que foi anunciado Ah, até é nas legal. COPs. Sim. Então, isso aí é uma área que vai ser de proteção, depois vai se tornar área de visitação, que é bem legal, né? Lá está a nossa maior árvore do Brasil, a Genísia excelsa, de 88,5 metros, né, aproximadamente, e ali perto dela tem outras árvores praticamente da mesma altura, de 80, 82 metros, que é bem legal, a gente fez bastante conteúdo em torno disso e está aqui no YouTube também. Exato, é muito significativo, né? A gente tem um parque desse aqui no Brasil. O Engenho Vermelho é uma árvore imensa, linda, né? E é bem representativa da Amazônia, né? Representa nossas árvores gigantes, assim como nos Estados Unidos tem as sequoias, né? Lá na Califórnia, a gente na Amazônia tem as árvores gigantes do Engenho Vermelho. Bem boa lembrança, Arthur. E para Tem que ter uma finalizar o mês de votação, né? novembro, oi? Tinha que ter uma votação, né, para escolher o nome das árvores, assim, igual lá o General Sherman. Seria legal, realmente. É legal. Botar nomes, eu acho que isso que faz popularizar de fato esses indivíduos aí. Com certeza. Com certeza. Bom, e o mês de novembro foi bem agitado, né? A gente teve muitas notícias, como a gente está falando aqui. Para finalizar, aí, a gente teve a cúpula do G20 também, que já aconteceu no Brasil, né? Foi no Rio de Janeiro, em novembro de 2024 também. Vários países vieram para o Brasil, né? E reuniram os principais líderes para tratar de economia, né? Mas também falaram bastante sobre essas questões de mudanças climáticas, principalmente relacionando justamente essa questão de insegurança alimentar, fome, pobreza, transição energética e o desenvolvimento sustentável. Então também foi bastante abordado durante a cúpula do G20 que aconteceu em novembro, tá? Para finalizar o mês de novembro, a gente teve também o início da vigência da exigência da licença CITES para IP e Cumaru, né? A nível mundial, mas afeta principalmente o Brasil, né, e alguns países da América Latina que produzem muito, exportam muito IP e Cumaru. O Brasil é o principal exportador de IP do mundo. Isso trouxe desafios aí novamente para o setor florestal brasileiro, o setor de base florestal. Estamos enfrentando até hoje ainda, né? Pelo que eu sei, nenhuma empresa ainda até agora conseguiu emitir licença CITES para IP e Cumaru, né? O IBAMA está aí patinando para emitir essas licenças. O IBAMA é o nosso órgão fiscalizador e ele que é o responsável por emitir essas licenças. Até hoje não saiu nenhuma ainda, já há mais de um mês. Vai fazer agora, né? No Natal vai fazer um mês da entrada
da vigência da licença CITES, né, que foi em dia 25 de novembro, né? Isso aí foi o mês de novembro, foi bem turbulento o mês de novembro. Mas vamos fechar o ano? O que a gente tem de notícia para fechar o ano no mês de dezembro que a gente pode trazer? Bom, a gente tem algumas coisas que foram importantes, que vão aí, né, durar por 2025, né? É um ano que fecha, porém, que continua agora em janeiro de 2025. Então, a gente tem o lançamento do edital do ICMBio e da Embrapa, né? A gente Finalmente. já vem noticiando, né, que exatamente que ia sair, então realmente saiu. Tem também o adiamento do DR para 2025, que é um ponto bem importante aqui também. Temos também que a lei sancionada sobre o mercado de carbono no Brasil, que regula aí todo o mercado do Brasil. Tá? Isso daí foi algo bem marcante e importante para a gente aí na questão ambiental, que foi, né, o presidente Lula da Silva, e ele regulamenta esse mercado por questões que a gente precisa para atingir as metas determinadas nessas COPs e G20 e G1, para tentar atingir a meta de zerar a emissão de carbono ao máximo possível, desmatamento e outras questões. Um ponto importante aqui, galera, esse negócio de mercado de crédito de carbono, ele é super fundamental para quem está aí hoje como engenheiro ambiental, engenheiro florestal, até agrônomo, biólogo. É um setor que tende a crescer, porque o Brasil tem as metas, tem os países pressionando, então você pode gerar emprego, pode gerar trabalhos para as pessoas de consultoria, é bom ficar ligado nisso para quem pretende ou trabalha já na área, é algo bem, bem interessante. Meu LinkedIn é abarrotado de notícia de mercado de carbono a todo momento. Realmente, mercado... acho que é algo que vai bombar muito aí nos próximos anos. O mercado de carbono estava muito especulativo, né? Principalmente aqui no Brasil, já se vende créditos de carbono há muitos anos, né, no Brasil. E agora, com essa regulamentação, a gente espera que o negócio fique mais sério, né? Eu sempre comparei muito o mercado de carbono com criptomoeda, né? É um negócio muito solto, era um negócio muito solto, assim, paga quem quer, ou então um NFT, né? Fica um negócio meio nebuloso, assim, ninguém sabe muito bem como funciona, se realmente paga, se não paga. Tem gente que ganha muito dinheiro, tem gente que não ganha nada, e aí ficava muito Depende solto. de quem acredita, né? Exato. Se tem alguém que realmente tem cacife e acredita, o negócio tende a ir para cima. Exato. A partir do momento que aquela pessoa, não, agora eu não quero mais. E é justamente isso que aconteceu com o mercado de carbono, né? Então, precisava dessa regulamentação realmente. O Brasil, na verdade, já tinha ele planejava, né, levar já essa regulamentação em novembro para a COP29, né? Não conseguiu finalizar a tempo, as votações e tudo. Conseguiu aprovar no iníciozinho de dezembro, né? Logo depois da cúpula do G20, eles já anunciaram que ia sair a regulamentação. Então, o Lula sancionou essa lei, né? E agora vamos ver as cenas dos próximos capítulos, como o Brasil vai se desenvolver em relação a isso. Vai ter dois tipos de mercado, tanto o mercado regulamentado e o setor voluntário, que era até então o que funcionava no Brasil, né? O mercado voluntário. Vamos ver agora como é que isso vai sair. E, bom, acho que dezembro é isso, né? Essa questão do edital do ICMBio, a gente vai ficar realmente ainda repercutindo bastante durante o próximo ano, a prova é só em fevereiro. Tem também o edital da Embrapa que saiu. Eu também queria comentar um pouquinho da EUDR, que é essa lei europeia, né, que o Arthur falou, que foi adiada, ela deveria entrar em vigor esse ano, né, em dezembro agora desse ano, de 2024, na virada, né, dia 31, de 24 para 25, e o Parlamento Europeu reconheceu que faltava mais preparação para a entrada em vigor dessa lei e decidiu adiar para 31 de dezembro de 2025, por enquanto, né? De repente eles dão Reconheceram aí com base na pedrada, né? Que todo mundo com paus e pedras aqui, os países produtores aí fazendo pressão. Então, olha, decidimos aí, pelo bem de vocês, que a gente vai adiar aí por 2 meses. Diga-se de passagem que o Brasil é um dos países mais preparados para enfrentar as exigências dessa lei, né? Então o Brasil ele está bem avançado em relação a isso com o nosso Código Florestal. Claro, tem muita coisa para melhorar, a gente falou bastante sobre isso durante todo esse episódio aqui do Florescast, mas a gente espera, né, que o ano que vem a gente tenha notícias melhores para trazer aqui para vocês, certo? Pessoal, algum recadinho final aí que vocês queiram deixar? Alguma mensagem natalina? Valeu, Natalina! Eu queria que vocês ajudassem muito a gente a chegar na meta dos 100 mil até o dia 31. Acho que é muito chegar nesses 100 mil aí. Ia ser um presentão de Natal, hein? Ia ser um presentão de Natal ou de fim de ano, né? Um presente de ano novo. Nem sei se dá presente de ano novo, né? Eu sei no Natal dá, não sei se ano novo o pessoal recebe. Mas a gente aceitaria de muito bom grado. Então sigam lá o nosso Instagram, Florestal Brasil, tá? Tem conteúdo novo todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Acho que vocês vão gostar bastante, caso você não seja ainda
um seguidor nosso por lá. Isso aí, E Arthur. plante árvores nativas, vamos tirar o carbono aí da atmosfera, vamos salvar nossas vidas, isso é bem importante hoje e sempre. É isso aí. Então, galera, comentem aí o que vocês acharam dessas notícias de 2024. Se a gente esqueceu alguma coisa importante aí que aconteceu, também comenta aqui, que a gente sempre gosta de responder os comentários e bater esse papo com vocês, tá bom? Para quem vai prestar o concurso do ICMBio, fiquem ligados também que vai ter muito conteúdo aqui no Florestal Brasil. Se preparem e estudem bem, pesquisem bastante, e qualquer coisa a gente tá aqui para ajudar vocês. Um excelente Natal para vocês, né? Um ótimo ano novo e que 2025 traga um cenário bem diferente do que a gente falou aqui. E a gente espera que na retrospectiva de 2025 a gente tenha mais notícias boas, mais notícias aí que façam a gente dar mais sorrisos alegres mesmo aqui. É isso aí, plante árvores. Pessoal, muito obrigado. Um feliz ano novo para vocês aí. Feliz Natal também, Helry, Arthur. E até o ano que vem. Então é Natal. Valeu, galera.